Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e nós vamos ler do verso 12 até o verso 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e o texto sagrado diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai, nós suplicamos a ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, não apenas nos levando ao lugar de entendimento espiritual, mas de percepção, de clareza da Tua palavra, de aplicação prática. E, ó Deus, nós oramos que mais do que a razão, nosso coração seja alcançado, iluminado pelo poder da Tua palavra. Nós declaramos a nossa confiança e dependência no Senhor, para que possamos ter mais do que um momento de instrução ou reflexão, que possamos ter um momento de exposição à Tua ação e à ação do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem hoje é alcançados para alcançar. Esse tem sido dito por muitos desde o início da comunidade de alcance, antes mesmo de Curitiba, quando a gente começou a primeira delas lá em Irati, nós usávamos muito essa expressão, alcançados para alcançar. Porque a frase usada por Paulo, na tradução que eu li, diz: eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mas outras traduções, como a NVI, em vez de traduzirem conquistar, traduziram alcançar. O texto diz na NVI: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Na verdade, a palavra que aparece no verso 12, traduzido primeiro como conquistar, depois como conquistado, é a palavra grega katalambano. De acordo com os léxicos, ela significa obter, tornar próprio, alcançar, tomar para si mesmo, apropriar-se, apoderar-se de, tomar posse de, E essa palavra, ela aparece de novo no verso 13, quando Paulo diz assim: quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, é exatamente a mesma palavra do verso 12. No verso 12, algumas traduções colocaram conquistar, porque ela tem a ideia de tomar posse, mas muitas vezes ela é traduzida como alcançar. E eu usava tanto essa expressão de que nós precisamos entender que nós somos alcançados para alcançar, que a repetição desse princípio foi o que nos levou lá no início, quando estávamos começando a primeira das igrejas, a inclusive estabelecer o nome da própria igreja, por conta de um princípio bíblico que para mim é importantíssimo, é vital. Eu quero hoje fazer aqui, não a divulgação de porque usamos a frase, mas compartilhar aquilo que desde o início, de antes da igreja existir, tem sido para nós um norte, uma direção de Deus sobre a maneira como eu e você devemos viver. Basicamente, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que o propósito de Deus para mim e para você, o que eu quero chamar aqui em primeiro lugar de a dinâmica da vida cristã, não é meramente ser alcançado como se isso fosse um fim em si mesmo. Deus tinha para nós um plano de salvação, e por meio da experiência do novo nascimento em Cristo Jesus eu fui alcançado, glória a Deus, aleluia, cheguei lá. Não. Ser alcançado não é um fim em si mesmo. Paulo diz: eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Ou seja, nós fomos alcançados para alcançar. E antes de dissertar aqui junto com vocês o que exatamente devemos alcançar, eu queria em primeiro lugar explorar esse aspecto da dinâmica da vida cristã. A vida cristã é progressiva. Provérbios capítulo 4 nos diz lá no verso 18 que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, aquilo que Deus tem para nós não é vivido ou experimentado de forma completa
instantânea, né? Aquilo que Deus tem de forma completa é vivido de maneira gradual e progressiva. Então, a própria transformação na imagem de Jesus, assunto que eu vou mexer daqui a pouco, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. E nós precisamos compreender, né, que quando falamos da vida cristã, não experimentamos tudo porque passamos pela porta, né? Fomos introduzidos em algo maravilhoso, mas deve haver acréscimo, deve haver crescimento, deve haver avanço, deve haver progresso na fé. Não se trata, quando falamos de viver a fé cristã, de apenas aguentar firme, não sair da igreja, não desviar, conseguir escapar da condenação eterna e dizer entramos no céu. Mas a gente precisa entender o combo, o pacote completo que nos é oferecido. Quando a gente olha para o povo de Israel no Antigo Testamento, nós temos alguns paralelos daquilo que Deus tem em mente para o seu povo, né, do Novo Testamento, que somos nós hoje. Quando Deus os tira do Egito, figura da nossa redenção, não era para que eles ficassem perambulando pelo deserto. Deus tinha em mente algo específico, né? Uma terra que passou a ser chamada pelas promessas de Deus de terra prometida, mas era um lugar de abundância. Aquela geração que não entra na terra prometida e fica perambulando é apresentado como alguém que não viveu o plano e o propósito de Deus. E o que é que significa Canaã? Quando eu era garoto, né, a gente cantava algumas canções, né, a respeito de estar caminhando para Canaã. E quando a gente falava disso, era como se Canaã fosse o céu. Na verdade, Canaã não figura o céu. Quando eles chegam no limiar da terra, eles entendem que eles têm que lutar para possuir aquilo que Deus tem, que haverá gigantes. Quando eu e você chegamos no céu, nós não vamos ter que lutar por mais nada, nós só vamos desfrutar, né, daquilo que está à nossa disposição. Canaã fala de um lugar de plenitude espiritual. E eu e você precisamos entender que Deus não nos tirou do Egito para ficar perambulando pelo deserto, mas para nos introduzir num lugar de plenitude espiritual. Você pode dizer amém? Então, quando o filho nasce, e eu tive essa experiência, né, incrível, né, em dois momentos difíceis, distintos, com dois dos meus filhos, Israel e Alice, a sensação que você tem como pai é esperar daquele filho mais do que a sobrevivência, né? Não é apenas garantir que ele sobreviva. Existe uma expectativa de que ele cresça e que ele amadureça, né, em todas as áreas como filho. Existe uma expectativa não só de que um dia trabalhe para gerar renda para as famílias que eles vão compor, mas que sejam úteis para a própria sociedade, para o reino de Deus. Há uma expectativa, né, e a gente olha com mais ciúme para menino do que para menino, de que um dia se case, né, de que gerem filhos. E eu diria que isso é algo até instintivo. E eu já estou vivendo essa fase agora da adolescência, de ver os filhos dos filhos. E agora eu vejo meu filho com os meus netos com a mesma expectativa. Quando nós falamos de Deus como Pai em relação a nós, né, nós não podemos pensar de forma diferente. Por que, né, que um pai espera isso tudo do filho? Porque ninguém gera um filho esperando apenas que ele venha ao mundo para respirar e sobreviver, né? Há um senso de propósito que deve ser cultivado dentro de cada um de nós, de continuidade, do que deve ser alcançado por eles, e Deus não lida conosco de forma diferente. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 13, a Escritura diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus não apenas espera que a gente cresça, mas que a gente chegue ao estado de pessoa madura, e a referência é a plenitude, né, que o Senhor Jesus alcançou e estabeleceu como modelo para mim e para você. 2 versículos à frente, Efésios 4:5, Paulo diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deus espera de mim e de você não apenas crescimento e avanço, mas crescimento em tudo, em todas as áreas, né? Quando meus filhos nasceram, eu não esperava apenas que eles se desenvolvessem fisicamente. Eu esperava que houvesse desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual, crescer em tudo, né? E Deus não tem nenhum plano distinto disso para mim e para você. Ele também espera que a gente cresça. Ou seja, nós somos alcançados para alcançar algo que nós ainda não temos, não de forma completa, na experiência inicial. E o apóstolo Paulo mostra que ele era norteado por isso, né? A ponto de dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para um alvo. Ele está dizendo: eu tenho alvo, eu tenho meta, eu me movo numa direção específica, eu tenho um senso de propósito. Aliás, a palavra que ele traduz prossigo
né? Prossigo para o alvo. A palavra que é traduzida como prossigo, no original grego dioko, ela significa correr prontamente, a fim de capturar alguma coisa ou pessoa. Então, não é apenas se mover naquela direção, é se mover com determinação, é se mover com senso de propósito. E nós precisamos entender essa dinâmica da vida cristã, porque Deus não espera de mim e de você algo diferente. Somos alcançados para alcançar. Estabelecida a dinâmica da vida cristã, eu quero aqui, em segundo lugar, e é onde provavelmente vou gastar um pouquinho mais de tempo no segundo tópico, entender o alvo. Quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, e ele diz que eu fui alcançado para alcançar, então o alvo compõe as coisas que devem ser alcançadas, eu e você precisamos entender o alvo, o que nós devemos alcançar. Eu queria, se você estiver anotando, vale a pena, né, registrar, eu queria passar por 4 aspectos distintos. Eu vou repetir de vez em quando para tentar ajudar a memorização daqueles que não estão anotando. Mas o primeiro tópico diz respeito à essência da vida cristã. Ao motivo pelo qual eu e você devemos crescer, que eu apontei aqui em Efésios 4:3. Não apenas chegar ao estado de pessoa madura, mas à medida, né, da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo é o modelo, é a referência. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, a Bíblia diz, aos que dantes conheceu, Deus também os predestinou. Predestinar é destinar de antemão. Ou seja, Deus estabeleceu um destino antes da nossa existência. Ou seja, é claro que Ele espera que a gente siga nessa direção. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para que fossem conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. O Evangelho não se resume em nenhuma outra coisa, a não ser que eu e você precisamos nos tornar semelhantes a Jesus. É por isso que eu me recuso, né, a abraçar, aceitar ou propagar qualquer forma de mensagem do Evangelho que não envolva reproduzir a imagem de Jesus. As pessoas hoje em dia tentam apresentar uma versão da graça que te permite viver de uma forma diferente daquilo que Jesus foi e do modelo que Ele estabeleceu. Não dá para concordar com isso, porque a graça é um recurso para vivermos esse modelo de Deus, aquilo que Deus sonhou e planejou desde o início. Em 1 de João 2,6 a Bíblia diz, quem diz estar nele em Cristo, deve andar como ele também andou. Né? Andar como ele andou não é a ginga, o estilo da caminhada, é reproduzir comportamento. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz que Jesus nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas ou pisadas. Quando você olha, por exemplo, para a areia da praia, em especial aquela que está mais próxima, né, do mar, que foi molhada, que fica mais compacta, e você percebe alguém passando, caminhando, vai ficar bem definido ali, diferente de na areia seca, as pegadas. A Bíblia está dizendo que Jesus deixou um rastro. Isso significa que a gente deve não apenas ir pelo mesmo caminho, mas para colocar o pé na pegada, você tem que andar até no passo que ele caminhou. Nós temos que reproduzir o seu estilo de vida, o seu comportamento. É por isso que em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Toda a transformação do Evangelho é resumida em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, assim, né, que eu e você sejamos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Espírito. Em 2 Coríntios 3, Paulo vai falar do ministério do Espírito, e a ênfase principal do ministério do Espírito Santo em nós é nos transformar na imagem de Jesus. Então, quando Paulo diz, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para alcançar, ele está falando, e nós não podemos deixar isso de fora da equação, ele está falando a respeito de maturidade, de nos tornarmos plenos. E isso começa por reproduzir a imagem de Jesus. Quando você olha a visão que a palavra de Deus traz, no próprio ensino bíblico, em especial de Paulo, sobre a redenção, não dá para desconectar o que Jesus veio fazer de onde tudo começou a dar errado lá no início, com a queda, o que chamamos do pecado original em Adão. Aliás, se você puder, me acompanhe por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 15, e eu quero ler com vocês do verso 45 até o 49, que diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. As traduções mais antigas dizem alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu.
Como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele apresenta aqui um resumo de tudo, desde o início da criação, a queda do homem e o que é a obra da redenção em Cristo Jesus. Eu lembro que aos 15 anos de idade, foi a primeira vez que eu reparei nessa afirmação do verso 45. Ele fala do primeiro Adão, mas quando ele diz o último Adão, eu lembro de ter parado, né, para pensar, existe outro Adão, além do marido da Eva, né? E até aquele momento eu não vou dizer que eu nunca tinha lido esse versículo, mas nunca tinha percebido a informação de que tem outro. E eu lembro que eu parei na hora a leitura bíblica e fui consultar meu pai. Naquela época você não tinha consulta de internet, não tinha tanto recurso, não tinha, né, GPT, mas o estudioso de Bíblia que eu tinha acesso era meu pai. Eu lembro que fui até meu pai e falei, tem outro Adão, além daquele primeiro do Éden, o marido da Eva? Meu pai raramente respondia uma pergunta sem fazer outra. Ele olhou para mim e falou, está perguntando por quê? Eu falei, porque eu estava lendo 1 Coríntios 15, Paulo fala do primeiro e do último Adão. Quando eu falei isso, ele me interrompe e disse, se fala de outro é porque tem. Aí eu senti as orelhas crescendo, falei, ok, vamos reformular a pergunta. Quem é o cara? Que outro Adão é esse que eu nunca ouvi falar, que não está escrito praticamente em nenhum outro lugar da Bíblia, né? E meu pai tinha um treinamento rigoroso com os filhos, que era, tem que aprender a pensar. Ele se recusava a dar tudo de mão beijada, respostas e explicações prontas. Meu pai vira para mim e diz, vá conversar com o texto. Mas pai, o senhor já sabe, vá conversar com o texto, sim senhor. Aí eu volto lá para o texto, vamos interpretar. Coisa que está cada vez mais difícil, gente. Você bota um post dizendo, terça-feira, alcance mais, tem o endereço, às 19h30 com o pastor Luciano. Aí você olha as perguntas embaixo. Quando vai ser mesmo? Onde vai ser? Quem que... Gente, hoje em dia nem o básico o povo está conseguindo. Nós vamos ter que voltar a treinar, a pensar. Papai jogava duro. Então eu volto lá e leio. O primeiro homem, Adão, marido da Eva, primeiro cara lá do Éden, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, variável X, quem quer que seja, é espírito vivificante. Nesse momento eu falei, peraí, aqui não é mera comparação, é um contraste. O primeiro é só um ser vivo, ser vivente, alma vivente. O outro é um espírito vivificante, que dá vida, que comunica vida. E aí, a hora que eu percebi isso, eu comecei a prestar atenção nos próximos versículos. 46. O que vem primeiro, ordem cronológica de aparecimento, não é o espiritual, e sim o natural. Então, primeiro Adão, natural. O que vem depois, o último Adão, espiritual. Então, agora você tem novo contraste, natural, espiritual. Verso 47. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, ou seja, celestial, novo contraste, terreno e do céu. A diferença é que no verso 47, Paulo já dá uma pista de quem é o último Adão, é um homem. Tanto que ele chama de segundo homem. Agora, que homem seria esse para caber nessa interpretação? Que não é natural, mas é espiritual. Não é terreno, é celestial. E em vez de ser criatura, alguém criado, ele é criador. Só uma pessoa que cabe nessa descrição. E a explicação da Bíblia de quem é está lá em João capítulo 1, verso 3. Tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Criador que se fez homem é o último Adão. E eu lembro que eu volto para o meu pai empolgado e falo, o último Adão é Jesus. Ele, como quem disse, estava lá o tempo todo. Mas aí eu fico bolado com o quê? Eu sou parte de uma geração que o maior vilão na Bíblia, depois de Satanás, era Adão. Porque a gente perguntava para os pregadores, se Deus é tão bom, por que a humanidade ficou tão ruim? E eles resumiam a teologia sem nenhuma explicação, diziam por causa de Adão. Né? Mas não explicava o pecado original, suas consequências. Isso me fazia ter, na imaturidade de um adolescente, um sentimento quase que de raiva do Adão. Eu ficava pensando, se chegar no céu e o Adão estiver lá, nós vamos juntar os brothers, a irmandade, dar uma coça no miserável que tornou, né, nossa vida terrível, que azarou a vida da gente aqui embaixo. Tudo que eu pensava era vingança. Quando eu descubro que o último Adão tem uma relação com o primeiro, aquilo quase que me ofende. Eu digo, não, Jesus não pode estar associado a esse primeiro, né, cabeça da humanidade, que muitas vezes eu chamava de cabeção, pelo que fez. E aí eu vou discutir com meu pai, mas por que associar a pessoa de Jesus ao Adão, logo ao Adão? Né? E meu pai disse, vá conversar com o texto.
Mas pai, o senhor pode vá conversar com o texto. Aí eu volto de novo para conversar com o texto. E eu percebo que a comparação feita, além do contraste, é uma comparação. O verso 48 diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. Por que os demais que vieram do primeiro eram e são até hoje semelhantes a ele? Porque ele foi criado para ser um cabeça de raça, um protótipo, né? Um modelo. Então, ele gerou seres semelhantes a si. Agora, qual era o plano de Deus quando fez o primeiro? O primeiro cabeça de raça, o primeiro protótipo. A Bíblia diz que Deus o fez conforme a sua imagem e semelhança. E Deus estabeleceu uma lei para toda a criação. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Ela não valia só para vegetais e animais. A lei valia para o ser humano. Quando Deus faz o primeiro parecido consigo, o que é que ele esperava do resto de nós, que viríamos a partir do primeiro cabeça de raça? Que todos fôssemos semelhantes a ele. O problema é quando o primeiro homem pecou e o pecado entrou. E Paulo faz uma releitura de tudo lá em Gênesis, num versículo, Romanos 5,12. Por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Quando a primeira matriz reprodutora pecou, e o pecado entra, deformou o molde. Ele continua debaixo de uma lei, vai reproduzir segundo a sua espécie. Mas Adão passa a reproduzir de acordo com aquilo que ele se tornou, e não de acordo com aquilo que ele foi criado para ser. E ele cria um problema em série, de produção em série. A verdade é que eu e você já nascemos com defeito de fábrica. Tudo por causa do Adão. Sem querer alimentar a mágoa quanto o Adão. Quando Deus envia Jesus, Jesus não vem apenas com o propósito de perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão. Cristo vem para ser um novo cabeça de raça. Para restaurar o propósito de reproduzir a imagem de Deus que havia sido comprometido. Porque o primeiro é natural, todos os que nascem dele naturalmente reproduzem a sua imagem. Mas porque o segundo é espiritual, nós não nascemos dele de forma natural como do primeiro, mas temos que nascer. Por isso que Jesus explica para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque a natureza se recebe por nascimento. Recebemos uma natureza adâmica, uma natureza carnal, pecaminosa, por conta de um nascimento natural. Mas recebemos a natureza de Deus por conta de um nascimento espiritual. E Jesus não veio só perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão. Ele veio ser um novo cabeça de raça. Essa é a razão pela qual ele não é chamado de segundo Adão. Ele é chamado até em um momento específico de segundo homem. Mas ele é chamado de último. Porque o primeiro falhou. E o que Deus enviou depois não iria falhar. Iria cumprir o seu propósito. A essência do Evangelho é de que a partir do momento em que eu e você nascemos de novo, nós temos os recursos para manifestarmos a imagem de Deus vivido na sua plenitude por Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o nosso alvo primário de vida cristã. Agora, quando nós falamos a respeito disso, não dá para conceber um evangelho que não comece do começo. Em João, no capítulo 3, no verso 30, nós temos uma declaração de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ela é feita num contexto de que o ministério de João Batista está minguando. Ele está batizando cada vez menos gente, Jesus cada vez mais. Ele está dizendo, gente, convém que ele cresça, ele vai aparecer, ele vai ganhar o cenário. E eu tenho mesmo que sumir, né? Já deu minha hora, já cumpri o meu propósito. Mas quando nós falamos da formação da imagem de Cristo em nós, que não é instantânea, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, diz no capítulo 4, né? Ele faz a seguinte afirmação, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Essa transformação, como eu disse, na imagem de Jesus não é instantânea. Ela é gradual, ela é progressiva e ela precisa acontecer. Então, é justo que a gente tome a afirmação de João Batista, ainda que ela tenha sido dito por ele num contexto ministerial, mas para falar de transformação. E reproduza como fazemos nas nossas canções. Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Que a imagem dele ganhe cada vez mais volume e expressão, que o caráter de Cristo prevaleça e que eu e você possamos entender o que significa estar crucificado, morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo se manifeste por intermédio de nós. Esse é o ponto central do Evangelho. Quando as pessoas pregam apenas um evangelho que promete bênçãos e melhoria de uma vida terrena, né, sem começar pelo princípio,
né, isso se torna ou acaba se tornando uma deturpação do Evangelho. Quando as pessoas apresentam apenas uma versão de bênçãos, como se isso fosse mais importante do que a própria salvação, isso se torna uma deturpação do Evangelho. Porque o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástimas. Outra tradução só diz os mais infelizes. Agora, isso não significa que se entendemos o que é ser transformado na imagem de Jesus e que a salvação é de fato algo importantíssimo, isso não significa que Deus não tenha mais nada para fazer na nossa vida terrena. Então, o aspecto prioritário daquilo que devemos buscar, a manifestação da imagem de Jesus em nós. Mas, dentro desse contexto, a gente precisa lembrar, né, que eu e você precisamos alcançar a nossa herança. E quando eu falo da nossa herança, eu quero dividir em dois aspectos. O primeiro deles é salvação no sentido de abraçar a redenção e entrar nesse processo. Mas o segundo envolve um combo que eu chamaria de consequências, de efeitos colaterais, que Deus quer produzir na minha e na sua vida, que também envolve as bênçãos de Deus. Porque o fato disso não poder ser apresentado como um substituto da transformação na imagem de Jesus, não significa que essas bênçãos devam ser jogadas fora. Então, se quem prega uma bênção em transformação, né, na imagem de Jesus está adulterando o Evangelho, quem tenta dizer que é só ser parecido com Jesus, sem nenhuma intervenção de Deus do lado de cá, também está tentando subtrair algo. E nós precisamos entender que é um combo, um pacote completo. Mas eu quero começar falando a respeito da salvação. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Essa ideia de fim, né, ela foi traduzida na Nova Almeida atualizada como obtendo o alvo. Ou seja, é fim no sentido de propósito final da vossa fé, a salvação da alma. O próprio Jesus questiona em Marcos 8, 36 a 38, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Tem muita gente de conta bancária cheia e coração vazio. Agora, tem gente de coração cheio, né, e que não precisa necessariamente viver só de conta bancária vazia. Porque muitas vezes as pessoas estão quase que pregando que você tem que escolher entre uma coisa e outra. O mais importante, evidentemente, é que a gente compreenda o que Deus tem, a gente tem a perspectiva de eternidade, a gente entenda que melhor do que qualquer conforto, felicidade ou bênção terrenas são passageiras, os valores espirituais vêm em primeiro lugar, estão acima e são mais importantes e de fato devem ser buscados. Quando eu falo da salvação, a gente tem uma responsabilidade de interagir com aquilo que Deus oferece. Em Atos capítulo 2, verso 40, né, o apóstolo Pedro diz, salvai-vos dessa geração perversa. Quando ele joga no imperativo, salvem-se vocês, significa que embora a salvação é algo disponibilizado por Deus, a gente tem que se posicionar, a gente tem que interagir. Mas a mesma escritura que fala a respeito daquilo que está à minha e à sua disposição, ela também nos fala a respeito da responsabilidade que nós temos de consolidar e de não abortar aquilo que Deus iniciou. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 10 e 11, o apóstolo diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês. Porque fazendo assim, com empenho cada vez maior, confirmando a vocação e eleição, vocês jamais tropeçarão. Verso seguinte, 11. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente concedida ou suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando falamos a respeito da imagem de Jesus, o ponto central mas alcançar a nossa herança, né, que diz respeito a trilhar todo esse processo de salvação, que nos leve a viver a eternidade com Cristo, tem que ser considerado parte da nossa herança. Mas como eu disse, essa parte que vem em primeiro lugar e é mais importante, não precisa necessariamente excluir a outra. Eu comecei afirmando que Deus não tirou os israelitas do deserto para que eles vivessem perambulando pelo deserto. Há um lugar de plenitude espiritual. Em Efésios 1:3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O problema de muitos crentes é que eles sequer conseguem imaginar ou vislumbrar aquilo que está à sua disposição, aquilo que eles têm nesse combo dessa herança em Deus. Em Mateus, no capítulo 15, dos versos 26 a 28, a gente tem o final de uma conversa, um episódio, que é quando uma mulher sirofenícia, ou seja, cananeia, ela não era de Israel, ela vem até o Senhor Jesus implorando
para que a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada, fosse liberta, para que Jesus a libertasse. Primeiro Jesus não responde palavra, a mulher insiste, né? Jesus dá outra negativa, depois do silêncio, dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não significa que os gentios não seriam alcançados, mas que dentro do plano de Deus há uma ordem. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala que a salvação é para todo o que crê e que Deus não faz acepção de pessoas. Mas apesar de dizer salvação é para todo mundo e Deus não faz distinção, ele faz distinção de ordem, não de importância. Ele diz primeiro do judeu, depois do gentil. O próprio apóstolo João inicia o seu evangelho dizendo lá nos primeiros versículos do primeiro capítulo que Jesus veio para o que era seu, o seu povo, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, evidente que seríamos introduzidos, mas na ordem do plano de Deus, primeiro o judeu. Tanto que Jesus dizia repetidamente seus discípulos: e de antes, o antes é primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus dá essa resposta, né, profunda teologicamente, para a mulher, ele está dizendo: não vou te atender. Ela insiste. E aí a terceira negativa de Jesus é uma alegoria. Ele diz: mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus não está xingando, chamando a mulher de cachorra, como eu já vi gente me perguntar. A palavra cachorrinho, ela fala do pet, aquele animalzinho de estimação, o que convive na mesma casa, que é querido por todo mundo, né? Ou seja, não existe um elemento pejorativo, mas Jesus está dizendo: o filho está numa posição, o pet está em outra. E ele não pode usurpar o direito do filho. A mulher responde para Jesus na hora, falou: é verdade, Senhor. Mas já que o Senhor tocou na alegoria, vamos navegar dentro dela. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Em outras palavras, ela está dizendo: não estou tentando usurpar o direito dos filhos, mas vamos e convenhamos, o Senhor vai ter que admitir que os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Me deixa pegar rebarba, me deixa pegar sobra. Jesus olha admirado e diz: mulher, grande é a sua fé. E a Bíblia diz: na mesma hora a filha foi curada e liberta. Agora preste atenção, se comendo das migalhas caem da mesa, já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à sua disposição quando você entender o direito dos filhos, se sentar à mesa para usufruir o que é seu? Há uma herança maior, que nós deveríamos estar perseguindo isso. Agora, evidentemente, a herança só será usufruída em plenitude. Paulo diz em Gálatas 4, 1 e 2, né? Esse é o trilho central do livro que eu escrevi sobre maturidade, que o filho, apesar de enquanto herdeiro ser dono de tudo, ele não tem acesso enquanto não houver maturidade. Então algumas dessas coisas que nós ainda não entramos, não está nos faltando apenas fé. Muitas vezes está nos faltando o processo de crescimento. Mas nós não podemos negar que deve ser parte do alvo a ser alcançado. Quem está entendendo, diga amém. Além de alcançar a imagem de Cristo, a nossa herança, que envolve desde a salvação, com aquilo que é complemento, efeito colateral, inevitável, parte do pacote são as bênçãos. Em terceiro lugar, alcançar pessoas. A vida cristã não pode ser vivida de forma egoísta, individualista, tipo, é só para mim, glória a Deus, né? Eu, quando era garoto, li um livro de um senhor que orava dizendo: Senhor, abençoa a minha família e a ninguém mais. Eu pensava, que absurdo chegar a esse ponto. Mas alguns de nós, apesar de não colocar na nossa oração a ninguém mais, a gente não está tão interessado em que os outros sejam. Senão a gente estaria compartilhando um pouco mais. E não há nada que traga tanto prejuízo à vida espiritual como a falta de compartilhar, né? Nós precisamos compreender que Deus nos chamou para dividir, para compartilhar aquilo que nós temos. E uma das razões pelas quais a gente diz fomos alcançados para alcançar também é alcançar pessoas, né? Em primeiro lugar existe uma ordem: nós nos salvamos, salvai-vos dessa geração perversa. Mas a salvação que é para ser vivida por mim e por você, não é só para a gente. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele diz em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 16, ele diz: cuide de você mesmo da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. A gente preocupado com a salvação dos outros, esquecendo da sua. E ele pode se tornar, nas palavras de Jesus, um cego guiando o outro. Mas depois de garantir a nossa, nós precisamos entender que nós temos que compartilhar e procurar a salvação daqueles que nos ouvem. Onde Jesus nos deu a grande comissão, né? Seja o texto de Mateus 28, né? Seja o texto de Marcos 16, nós chamamos isso da grande comissão. E eu sempre brinco que alguns crentes acham que é a grande sugestão. Quase como assim, se Jesus tivesse falado: se um momento desse você estiver de boa, fazendo nada, né, e achar que deve compartilhar o evangelho, não que você seja obrigado,
eu vou ficar agradecido. Né? Não foi isso. Ele nos deu uma ordem: ide por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Não dá para conceber uma vida cristã onde me torno parecido com Jesus sem o coração dele de alcançar os perdidos. Então, se está nos faltando isso, está nos faltando transformação na imagem dele. Né? Nós precisamos ter, né? Pastor, o meu chamado não é ser um evangelista. Todos nós temos que evangelizar, independente do dom ministerial. E nós precisamos ter no coração que parte do propósito da vida cristã é alcançar pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 9. Eu quero ler com você a partir do verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que é ganhar aqui? Que número, né, maior número possível aí? Você está falando de pessoas. É o seguinte, o 20. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Verso 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho. Verso 23. Para ser também participante dele. Minha pergunta é, você pode, como Paulo dizer, eu faço tudo pelo evangelho? Porque fazer tudo não é buscar só o que é do nosso interesse, mas é se esforçar para ganhar o maior número possível. Né? O apóstolo Paulo não estava dizendo que ele seria exitoso, bem-sucedido com todo mundo, mas ele diz, eu faço o máximo, né, por todos os modos, para pelo menos tentar salvar alguns. Mesmo que eu não vou conseguir trazer todo mundo junto, eu quero o maior número possível. Mas o que eu tiver de resultado, valeu a pena toda a dedicação, valeu a pena todo o esforço. Quando a gente considera essas verdades, né, eu e você precisamos nos perguntar, a gente está fazendo disso uma meta? Isso é um alvo? Eu estou correndo atrás, não só de ser parecido com Jesus, de alcançar esse combo de salvação com bênçãos, mas de compartilhar, né, o evangelho, de repartir isso com as pessoas. Porque esse crescimento e avanço, gente, não é espontâneo, não é automático. Se fosse, não ia ver Paulo dizendo, eu corro atrás, que é o sentido da palavra prossigo, como eu falei antes. Então, nós precisamos ter entendimento, corresponder ao entendimento e de tempos em tempos fazer as avaliações. Pastor, mas eu perdi um tempo, vou falar sobre isso daqui a pouco, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, focado naquelas que estão diante de mim. Ainda dá tempo de correr atrás, ainda dá tempo de alcançar aquilo pelo qual eu e você fomos alcançados. Quem está entendendo, diga amém. Além de alcançar a imagem de Jesus, além de alcançar a nossa herança, que envolve a salvação com o combo das bênçãos, além de, em terceiro lugar, alcançar as pessoas, eu quero te encorajar a alcançar o propósito personalizado de Deus para a sua vida. Enquanto eu e você cumprimos o propósito generalizado, ser transformado na imagem de Jesus, alcançar a nossa herança, alcançar pessoas, porque isso é para todo mundo, nós também precisamos levar em consideração que Deus tem um plano personalizado. Tem coisas que Ele vai pedir para mim, que Ele não vai pedir para você. Tem coisas que Ele vai pedir para você, que não vai pedir, né, para a pessoa que está sentada do seu lado. E a Bíblia fala muito desse propósito personalizado. Em Esther 4,14 nós vemos a pergunta que Mardoqueu faz à rainha. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse a ser rainha? O que ele está dizendo, minha filha? Você acha que Deus colocou aí apenas para você viver num spa permanente no palácio, ter todas as regalias de maneira, né, egoísta, onde só você... Será que essa influência não foi dada por um motivo? Será que o motivo pelo qual Deus te concedeu não chegou? Você olha o apóstolo Paulo em Atos 26, 19, pregando, testemunhando o evangelho diante do rei Agripa, ele diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Agora ele está falando do chamado dele, de pregar o evangelho não só a judeus, mas a gentios, e nós precisamos também entender, há um plano personalizado. Tem coisas que nós vamos fazer como todo mundo faz. Buscar transformação na imagem de Jesus, buscar alcançar nossa herança com salvação e bênçãos, alcançar pessoas, mas nem todo mundo tem direito de viver como quer e achar que pode escolher tudo que faz. Tiago escreve e diz, vocês estão dizendo, hoje ou amanhã, nós mudaremos para tal cidade, vamos negociar, vamos ganhar dinheiro. Deveriam dizer, se o Senhor quiser. Deus tem um plano pessoal e esse plano também tem que ser buscado.
Então eu quero subdividir esse alvo em 4 aspectos. A imagem de Jesus. Você pode repetir comigo só para efeito didático? Fala, alcançar a imagem de Jesus. Alcançar a nossa herança. Alcançar pessoas. E alcançar o propósito personalizado. Definido isso, eu encerro baseado no que Paulo falou, tentando te ajudar a entender como agir, cobrindo todos os ângulos temporais, passado, presente e futuro. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado. Ele fala, eu prossigo, eu corro atrás, está falando de decisões do presente, com vista a alcançar um alvo que ainda está lá para o futuro. Prossigo para o alvo. Como que nós lidamos, né, com questões como passado, presente e futuro? Passado diz respeito não só de onde saímos, mas as coisas que já fizemos, né? O presente diz respeito a onde estamos, o lugar das decisões e de uma semeadura. Muitas pessoas não levam em conta que elas estão colhendo hoje o que plantaram ontem, mas só vão colher amanhã o que vão plantar hoje. E nós temos que ser intencionais na vida cristã, né? Nós precisamos olhar da forma correta para esses elementos. Mas principalmente quando falamos de futuro, não é apenas gerar uma expectativa de algo melhor. É a decisão de construir para onde nós vamos. E quando o apóstolo Paulo aborda isso tudo, é evidente que a gente vai ter que ter uma mentalidade correta. Quando falamos do passado, deixe para trás aquilo que já passou. E não estou falando só daquilo que diz respeito a antes da conversão. Nós sabemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós sabemos que Romanos 8:1 diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem gente que não se perdoa daquilo que Deus já perdoou. Eu não estou falando apenas superar a culpa. Há erros e tropeços, talvez cometemos depois de conhecer o Senhor. A gente acolheu o dano de escolhas erradas, de falhas que já cometemos. Mas a gente não pode ficar preso e amarrado a isso para sempre. Nós precisamos entender que essa partida ruim do passado não precisa definir o resultado final do campeonato. E a gente precisa aprender a se desprender e seguir. Quando falamos sobre o presente, ele envolve uma decisão de correr para aquilo que nos aguarda. Porque o jogo ainda não acabou. Quer esperar pelo menos um amém, um glória a Deus, de um ou outro, não era de todo mundo. Mas obrigado que vocês vieram junto, todo mundo. Quando no verso 16... ele vai dizer, por isso andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Aqui a palavra alcançamos, ela não é a mesma palavra catalambano, traduzida como conquistar, como conquistado, ainda não alcancei, mas ela também tem o mesmo significado. Quando Paulo diz, cada um ande de acordo com o que alcançou, ele está dizendo claro, deixando claro, não alcancei tudo, tenho que correr atrás. Mas daquilo que cheguei, não posso retroceder. Então há decisões que eu e você temos que tomar hoje no presente. Eu ainda não alcancei tudo aquilo que eu estou correndo atrás, mas eu posso não perder, eu posso não retroceder. E nós precisamos ter essa decisão, a progressividade na vida cristã. Eu vou ser transformado de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E se o jogo ainda não acabou, ele pode ficar melhor, porque ele não pode ficar pior. Amém? Sobre o futuro. Não podemos esperar que todas essas coisas aconteçam de forma espontânea ou automática. Precisamos entender que interagimos com Deus e temos a responsabilidade de construir isso com o Senhor, numa firme determinação de alcançar. Quando Paulo diz prossigo para o alvo, não é só o alvo está ali, estou andando mesmo, uma hora eu vou chegar lá. Como eu disse, a palavra traduzida prossigo, do grego dioko, significa correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa. Paulo, em outras palavras, está dizendo, eu estou no modo sangue nos olhos, faca no dente, eu tenho meta, eu fui alcançado para alcançar, eu vou correr atrás dessas coisas, vou correr com determinação, vou fazer isso com intencionalidade, ou seja, vou cooperar com Deus, para que eu possa crescer em tudo, naquilo que é o cabeça, Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Nossas vidas existem, né? Falando coletivamente, mas de cada um de nós enquanto indivíduo, com um propósito. Eu e você não viemos esse mundo apenas para nascer, sobreviver, até o momento de morrer e dizer agora acabou, pelo menos aqui. E não há realização fora do propósito. Tem muita gente se perdendo porque ela está buscando realizações em áreas que os tiram do propósito. Mas quando eu e você começamos a nos alinhar com o plano e o propósito de Deus, antes de mais nada uma realização sobrenatural.
A verdade é que o cristão não depende de alegria circunstancial. Só a alegria da salvação já devia encher a nossa vida de tal forma que a gente atropelaria as circunstâncias. Mas há um senso de realização interior, que normalmente vem de um alinhamento ao plano e ao propósito de Deus. E quando nós estamos cumprindo, nós estamos trabalhando na contramão daquilo que Deus tem. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvia desde criança, que o mar morto só é morto porque ele recebe, mas não compartilha água. Ele está centenas de metros abaixo do nível do mar. E a água que corre para lá não tem para onde escoar. Então para onde ela sai? Só por evaporação. Quando a água evapora, os minérios ficam, os sais ficam. A concentração de sal no mar morto é absurda. Eu digo que, que o mar não é só morto, é morto e matador. Quem vai visitar ali a região das terras bíblicas, seja do lado de Israel, da Jordânia, e vai entrar no Mar Morto, normalmente os guias avisam. Se você tem alguma micose entre os dedos do pé, provavelmente vai sair curado. Não é à toa que os nossos pais, no caso de alguns são mais novos, os avós, quando tinha dor de garganta, estava a tal da salmoura. Porque não há quase que nenhuma forma de vida. Não vou dizer nenhuma, que tem bactérias, uma coisa ou outra, algumas formas que já foram detectadas, mas são raríssimas. Por quê? Quando a gente só recebe e não compartilha, a gente entra no modo estéril. Não há realização. Quando alcançamos os filhos, pode dar trabalho? Dá um trabalho. Eu fico olhando meus netos agora e lembrando do trabalho que eu já tive e não lembrava mais com os meus filhos. Do trabalho que meu filho está tendo agora. Porque vocês sabem que vô não troca fralda. Vó é mais mole. Vó curte, aproveita, brinca. A hora que chora diz, toma que o filho é seu. Mas eu fico me lembrando, e meu filho me lembra disso o tempo todo, que toda hora ele fica agradecendo. Pai, eu também te deixava noites mal dormidas. Sim, me perdoa. Quero dizer o quanto eu sou grato. Eu falo, gente, o filho muda a vida de qualquer um. Mas ao mesmo tempo que existe alguns estresses, a alegria que os filhos trazem na casa é algo impressionante. Na vida da gente. E eu e você precisamos sempre estar acompanhando pessoas, alcançando, depositando nelas. Há sempre uma realização que é maior do que o trabalho que isso proporciona. Não importa a área que nós estamos falando, se estamos seguindo na direção correta, haverá um senso de realização. Se está nos faltando isso, é um bom termômetro de que há questões que nós temos que avaliar. Eu te encorajo a repensar isso não apenas aqui e agora. Uma das razões pelas quais nas células, durante a semana, a gente procura mastigar de novo a palavra, é para criar uma cultura de avaliação, de aplicação prática. Mas o que vai fazer diferença não é só se você vai pensar ou ouvir outros que pensaram. É se você de fato vai orar, trabalhar a respeito. E eu espero que você saia daqui com um entendimento. Ser alcançado não era um fim em si mesmo. Nós somos alcançados para alcançar a imagem do Senhor, a nossa herança, pessoas e o propósito divino. E se ao longo do caminho falhamos, não vivemos ainda da maneira como deveríamos, a gente esquece o que fica para trás. A gente toma decisões claras e a gente constrói o nosso futuro. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes e por aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, ou mesmo posteriormente por meio de uma gravação. Eu oro que nesse momento o Senhor não apenas fale, mas haja no coração de cada um. Que haja aplicação prática da Tua palavra, personalizada. Que haja a manifestação da Tua graça e do poder do Teu Espírito Santo. Que pode não apenas renovar a forma de pensar, mas alinhar completamente a nossa disposição de caminhada. Gerando fé pela Tua própria palavra de que é possível viver e alcançar essas coisas. Gerando despertamento por meio do toque do Teu Espírito. E nós oramos que o Senhor faça isso. Abençoamos a cada um. Os entregamos agora aos Teus cuidados e à Tua graça. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém.